Desejar-vos uma bela sessão. Estamos aqui hoje para falar de uma antologia. A antologia chama-se Entrar Sem Bater. Nela participam Adriana Faria, desculpa, Frederico Van Zeller, Rodolfo Freitas e Solange Freitas. A apresentação estará a cargo da maravilhosa Rosa Alice Branco. Desejo-vos uma bela sessão, as leituras pela Joana e pelo Isaac. Obrigadíssimo também pela vossa presença. Uma boa sessão. Obrigado. Obrigada. Então, Francisco, só um bocadinho, só para eu agradecer à poetria, não é? E para agradecer a todas as pessoas, aliás, que me convidaram, pelos vistos o meu nome foi dito mais que uma pessoa. Eu queria agradecer também, obviamente, aos autores aqui presentes, o facto também de termos trocado ideias, não é? Através daqueles meios simpáticos que hoje existem, porque senão seria impossível. Queria-vos dizer que não é o meu melhor momento só porque estou com demasiadas coisas ao mesmo tempo, mas o que eu lhes disse foi, olha, em princípio eu não gostaria de fazer porque felizmente estou demasiado ocupada, mas achei o livro completamente irresistível e também irresistível que 4 pessoas se tenham juntado assim num livro com estas vozes únicas e ao mesmo tempo fazendo uma espécie de voz coletiva, não é? No fundo é uma espécie de polifonia que está aqui, não é? E portanto queria também agradecer o convite para estar aqui. Obrigada. Bem, boa tarde. É bom ver esta sala tão cheia. A primeira é que eu estou-me a estrear aqui. Este espaço é realmente muito íntimo, tem a ver com a poesia, que no fundo também tem a ver com o íntimo de nós, mas depois é partilhável, depois sai para fora. E nós hoje estamos nesse momento em que sai para fora, e sai para fora é bom que haja vozes, ouvidos, seres que possam escutar estas vozes que vão deflagrar a partir daqui. Este livro tem uma história diferente da maior parte dos outros livros. Eu acho uma história muito bonita. Temos aqui o Rodolfo, são a Adriana, a Solange e o Frederico, são 4 autores que estão numa antologia, que chamaram antologia, digamos assim, está muito bem, portanto num livro, mas este livro não aparece por acaso. Depois tem um título que eu acho que tem a ver exatamente, no fundo, com o que foi feito, não é? E tiveram a sorte de sem bater, poderem ter entrado, porque há muitas pessoas que batem mesmo e não chegam a entrar. E por outro lado, eu acho que foi mesmo o que eles fizeram. Tiveram sorte, mas não foi só sorte, foi também talento. E este livro é um livro que de alguma forma mexe tanto connosco, que percebo que eles irromperam, que entraram mesmo sem bater, não é? É que de repente tiveram que dar um murro na porta, ou a porta simplesmente se abriu docemente para eles, mas eles não bateram. Isso está aqui no livro. E agora eu gostaria de, como este livro nasce de uma situação inédita, que é pessoas que de alguma forma se juntaram numa oficina de escrita criativa, eu gostaria de saber de cada um de vós qual foi a vossa história, não é? Relativamente, como é que a oficina criativa, que foi liderada pela Maria Quintãs, que é uma poeta supostamente conhecida, ainda por cima através de Zoom, que nem sequer foi exatamente presencial, e no entanto ela teve uma influência enorme em vós. Em alguns de vós a escrita foi disputada, noutros a escrita foi apurada e depurada, e noutros a escrita depois foi simplesmente desenvolvida, não é? Aqui, digamos assim, havia graus diferentes da maneira como se situava cada um destes autores relativamente, destes poetas relativamente à escrita. Eu gostava que falassem um pouco, cada um de vós, da maneira como essa oficina de escrita com Maria Quintãs está na origem, não é? Na gênese deste livro. Pode ser. Andreia, pronto, quer começar? A Andreia não está. Já sabia que isto ia acontecer. Sim, eu vou dar a palavra à Adriana. Não vou estar Bom, pronto, isto foi, enfim, uma oficina que a Maria fez. No meu caso particular, eu já não ia fazer, e depois até deu origem a um poema, já não ia fazer porque já tinha perdido 1 ou 2 sessões no início. E a minha mãe disse, tens que fazer, que estas coisas fazem-te muito bem e não estaríamos aqui agora. Portanto, empurrou-me
também, e eu, ok, então vou perder 2 sessões e vou entrar. E quando entrei, a Maria disse, estamos aqui num grupo de poetas. Eu fiquei logo muito intimidada. Eles são poetas, eles são os 3 extraordinários, porque já tinham feito uma data de exercícios e de coisas. Pronto, e a Maria foi muito importante porque nos deu vários estímulos, embora depois os poemas que fizeram parte do livro fossem já outras coisas que nós tínhamos, que escrevíamos e que a Maria pediu para partilharmos. A verdade é que nós vimos excertos do Tarkovsky, do Bergman, da Marina Abramovic, tudo pequenos trechos muito intensos e visuais e que nos deram estímulos para escrever coisas, exercícios na altura, e que pelo menos um de nós tem pelo menos um dos poemas que surge, pelo menos um deles dos cada 10 de cada um de nós surge de um desses. No meu caso é o Bergamo, que vem de um excerto que nós temos isto, do Ingmar Bergman, de um filme. Escrito de outra maneira. Exato. Bergamo, sim, Bergamo, que a Rosa Alice ontem ao telefone perguntou-me quem era. Não, foi Pois é, de repente, como está, Bergamo podia ser do Ingmar Bergman, aliás, porque o poema é, além de muito, muito curto, não é? É um poema que tem uma das características da Adriana, que é o facto de ser muito elíptico. E, portanto, era possível que fosse Bergamo, mas realmente é as 2 coisas que eu pensei. Era o Bergamo, de alguma forma. Sim. Era o Bergamo, de alguma forma, com B, e o Bergman. No fundo, as 2 coisas que eu pensei estão lá. Pronto, mas o importante do workshop é a Maria. A Maria é uma pessoa que, como a Rosa Alice tinha dito, tem a capacidade de se fascinar ainda com as pessoas e com as coisas, e deu-nos muita confiança, porque de repente nós estávamos só numa época ainda Covid. Eu estava em Londres online, vocês estavam cada um nas suas casas em Lisboa, que vieram hoje de propósito aqui para o lançamento dos 3, e estávamos todos assim num exercício, pronto, numa espécie de escape poético, uma coisa que nos estava a saber muito, muito bem, que não tinha pretensão nenhuma de nada, nem de chegar a ser um livro. E a Maria é que nos foi puxando e dizendo, vocês têm que editar, nós temos que publicar isto, eu vou conseguir e vamos publicar. E portanto ela foi a nossa maior impulsionadora e inspiração até, sim. E portanto quero já agradecer, aproveito para agradecer à Maria que não está cá hoje, esteve no lançamento na Lei Devagar em Lisboa. Mas vai estar ali. Vai estar, vai ver, sim. A Maria foi mesmo, é uma pessoa mesmo muito encantadora, generosa, sim, de querer lançar, assim, querer lançar-nos para o público. Pronto, era tudo muito íntimo, da minha parte era tudo muito, muito íntimo e nunca teve pretensão de deixar de o ser. Neste grupo estava num ambiente também intimista, não é? Estávamos só nós e portanto eu não tive vergonha de partilhar. Fora isso, talvez não o fizesse. Mas, no fundo, foram criadas as condições ideais para que isso fosse feito. Exato. Vai continuar aqui o Frederico, estava a falar na generosidade, mas pode já agora falar? Sim, foi isso. Eu acho que isto partiu de uma grande generosidade da Maria em ter este grupo, perceber o que é que cada um de nós era individualmente e puxar por nós. E foi um exercício muito através de imagens, que é também um bocadinho a minha praia. E eu aí senti-me um bocadinho à vontade e num grupo também que acolhia como tu dizias, esta intimidade, onde nos sentimos todos, eu acho, muito confortáveis para partilhar coisas que são normalmente ficam no papel ou que ficam na gaveta, não é? Que ficam na gaveta. Podem ficar na gaveta, cara. Sim. Gaveta são muitos lugares, não é? Uma gaveta são muitos lugares. E então foi muito fácil para nós, e daí também usar o termo de generosidade da parte da Maria, de conseguir explorar-nos e explorar em nós a melhor forma de nos fazer sair e de conseguir partilhar essa intimidade. O meu caso é muito gritante, por acaso. Não, por acaso é muito gritante, o seu caso é muito sussurrante. Mas quer dizer, é gritante no sentido em que está de facto lá, mas depois é de uma forma sussurrante. Por exemplo, Solange, quer dizer uma coisa? Sim, é sem dúvida. O que é que eu posso dizer mais? Mas é mesmo, é a Maria, essa capacidade, essa grande generosidade, esse fascínio
esta coisa que foi mesmo sem pretensão e que ao mesmo tempo é tão avassalador, esta coisa esta capacidade de poder de estar com alguém que se fascina com as coisas e que nos leva, porque eu às vezes dizia, Maria, mas isto é uma viagem, isto é incrível, a dizer, porque e criou-se, e nós não nos conhecíamos também. Isto eu conhecia a Maria, mas então criou-se aqui um ambiente que eu acho que para mim foi como uma viagem, ou seja, foi como entrar num comboio e eu fui sem nunca censurar, portanto, sem nunca pensar muito bem sem nunca pensar no destino. O que era importante aqui era a viagem. Está a falar a Anitta, não sei se está mesmo. Quem conhece sabe que no fundo O importante era a viagem. E, portanto, isto foi muito intenso, acabou por ser intenso nesse sentido e reconfortante. E ao mesmo tempo inquietante, não é? Porque acho que criou-se aqui uma energia, eu acho que foi uma coisa muito, muito especial e isto deve-se à Maria aqui como maestra deste... Sim, no fundo, uma espécie de pequena orquestra em que cada um toca um instrumento e agora tocam todos a mesma música. Quando eu vos estou a pedir é para falarem da vossa, pessoalmente, cada um, como é que sentiu essa experiência que deu origem a este livro, não é? Sim, claro. Eu acho que como podemos ver, eu subscrevo bastante da onda que nós acabámos também de criar sobre as palavras que foram ditas, sublinhar a generosidade e a inquietude, de ser inquietante também, como a Solange estava a dizer, porque, acima de tudo, essa viagem também que a Solange estava a falar, eu acho que nós tínhamos um desafio constante e era isso que nos levava também todas as semanas a criar um lugar em que cada vez estávamos sempre mais confortáveis. Eu acho que realmente isto pode ser uma coisa que se calhar só acontece de mil em mil anos e nós apanhámos este eclipse de conseguirmos os quatro criarmos uma simbiose que foi muito automática mesmo. Porque mesmo quando a Adriana estava a dizer que chegou na terceira sessão, eu acho que na segunda sessão já era como se ela já tivesse feito o mês todo connosco. Porque eu acho que aquilo é de 1h30, não sei, nós também acabávamos sempre por estender mais, porque acabámos por criar uma família quase poética. E eu acho que era isso, eu acho que era a questão de nós nos desafiarmos também coletivamente, sublinhar todos os agradecimentos que foram feitos à Maria, porque mesmo uma gratidão eterna, mas também aos meus colegas, porque eu acho que nós mutuamente nos estimulamos e a Maria desafiava-nos muito e eu às vezes pensava que não conseguia estar à altura daquilo que era proposto. Eu lembro-me de uma altura ela nos sugerir escrever uma carta à morte. E eu, quando acabou a sessão, fiquei, como é que eu vou escrever uma carta à morte? Não sei muito bem como é que isto vai acontecer. Sim, e eu acho que era esse estímulo constante e também esta dinâmica que nós construímos de bebermos muito uns dos outros, porque nós acabámos por ver e rever também e levar muitas coisas nossas que nos estavam a inspirar naquele momento. Também socialmente era um momento muito específico que estávamos todos a viver. Eu acho que essa empatia e esta autoajuda entre artistas, que eu sublinho que é sempre muito importante nos Estados Unidos, e acho que foi isso mesmo que aconteceu e também fez com que resultasse, com que fizéssemos um segundo módulo e quando começámos a preparar um livro, mesmo sem saber se seria possível mesmo realmente ele acontecer, mas ter alguém que teve essa crença em nós, eu acho que nos fez credibilizar, ou pelo menos a mim pessoalmente, muito credibilizar a minha escrita e os meus textos, sejam poéticos ou não, acima de tudo foi muito enriquecedor para mim poder ver e credibilizar a minha escrita, e acima de tudo levo isso. Claro que são poéticos. Não sejam poéticos, não. E a questão, claro que são poéticos. Estou aqui numa antologia de poesia. Então, a poesia não se define só por um verso que termina ali, não é? Isto nem sequer é prosa poética, é mesmo poema, quanto a mim.
Esta foi, digamos assim, a primeira questão que eu tinha, que não tenho a questão apenas para uma pessoa. Normalmente, portanto, a questão é que é um coletivo, digamos assim, e, portanto, a questão será sempre individual, mas, no fundo, como nós conseguimos ver, eles acabam por se perceber que há aqui um percurso que é individual, mas que é também coletivo. E era isso que realmente era importante mostrar, como é que cada um viveu essa experiência coletiva. E agora que estamos a falar da vossa poesia, e para as pessoas perceberam que entraram mesmo, talvez pedir a um dos dizeres que estão aqui, se quisesse ler aquilo que está preparado. Então, 5 poemas a entrar sem bater, de Adriana Faria. Subpoema da falha. Árvores ruivas. Árvores que me seduzem. Que são saltos para o infinito. Que são cabelos penteados ao vento. Que são pilares. Que são terra. Que são fogo. Que são água. Convidam. Que me olham nos olhos. Que dão o salto para o galho esquerdo de mim. Que me atravessam. Que são chamas. Fontes. Da cor do coração. Que me fazem perguntas. Da minha infância. Avózinha. Se eu pudesse, levava-te ao colo. Carrocéis de luz só para ti. Agora, aguenta, coração. Todos os segundos do relógio parado são pulsos a borbulhar que avançam, mesmo que tu não. Poema da sinceridade no chuveiro. A ruindade, disseste tu de ti. E eu só vi bondade. Aí residia à janela, com vista para o mar. Poema do flow. Cair na falha arrebentada do acaso e preferir estar a comer chocapicos. Abençoada a velha. E esse olhar de unicórnio que não cabe mais em mim. Livrai-nos dos afetos mal estendidos aos convites iluminados para o sangue, que estendem um voo em forma de copo, só aos que são portas de flagelo, e esta toalha vermelha, tão bonita, enxuga-me a cara lavada. Já vou sair. E agora 4 poemas a entrar sem bater, do Frederico Vanzeler. Há poesia nisto de não te ter. Há o refúgio da solidão, do abandono, chamo-lhe, enfim, o fim das coisas. Das manhãs acordadas, o rupio de pés debaixo dos lençóis, o odor da tua nudez ao espelho, um pente cheio de cabelos, a luz violentando a janela, discutindo com a minha sonolência, e a tua voz no limbo, sempre no mesmo timbre, chamando as coisas pelo batismo, entre o sonho disforme, a realidade velada e a candura dos filhos, dormindo o sono justo, paredes meias, no quarto ao lado. A boca rasga a noite por dentro, e o mar verte sal, e placas de hóstias vestem-se de negro no altar, enquanto o tempo resgata a fúria, levando os troncos por arrasto e a beleza das nubentes, com as vestes alvas. Os bancos corridos choram, lascas de madeira putrida e nortadas de gelo laminar.
A destruição é iminente. Da franca desordem das minúcias desabam todas as virgens, vociferando à capela, por pragas de insetos, às portas da igreja. Sou metade. Sempre metade. Da tua perna, que se mede pela outra. Da tua boca. Nada serve sem a minha. Dedos, 10. Mais os meus, 20. Sempre metade, vês? E depois os gestos. Um braço afasta o ar, outro que o quer agarrar. Levo-te água à cara. Devolves-me um jogar. Meneio a cabeça. Sempre metade. E de metade em metade, assim vamos, dando anca ao intervalo das coisas, até que o inteiro nos separe. A violência nua dos corpos soando por contracorpo. A extrema concórdia do quarto em contracorpo. A verdade esmagando o amor no contracorpo. A solidão é uma ignomínia sem contracorpo. E os meus dedos na ponta do contracorpo. Na tua boca rasgando o contracorpo. De língua percorrendo o contracorpo. Do meu pescoço até ao contracorpo. Sem querer que o contracorpo se destrua contracorpo. Obrigada. Assim já tenho aqui alguma coisa, já não estamos a falar em abstrato, pelo menos em relação a dois dos autores, dos poetas que estão aqui. É muito interessante também que quando eu comecei a ver as pequenas biografias que estavam no livro e quando começámos a falar pelo WhatsApp, não é? No grupo, há uma coisa que foi notória e que também não é nada normal, porque, em princípio, quem chega a uma oficina de poesia poderá ser um canalizador, um engenheiro, um médico, um artista, mas aqui são os 4 artistas. E isto é uma coincidência mesmo muito interessante, não é? Parece que, e não foi por acaso, já toda esta cumplicidade também já é uma cumplicidade que vinha da nossa própria formação e da vossa própria atividade. Isto é, além disso, eu vou ver o tipo de artistas que são, e falámos também alguma coisa disso, e têm todos, ou têm a ver com o palco de alguma forma, são sempre artistas que têm a ver com alguma visualidade e tendo a ver com a dramaturgia, com a publicidade, seja com o que for deste tipo, também tem a ver com o movimento. Eu acho que são duas coisas que são notórias neste livro. É o aspecto visual e o tipo de narratividade que se desloca, não apesar de haver aqui fotografia, há também publicidade, há também outras coisas que dão um outro movimento, porque há quem diga, por exemplo, embora eu não esteja de acordo, que a fotografia, por exemplo, mimifica. Eu acho que na fotografia também há uma narrativa. Embora seja verdade que ela pode parar o tempo, não é? Mas o facto é que, mesmo às vezes, um instante conta uma história. E, portanto, nesse sentido, embora não haja deslocação na própria fotografia, nós deslocamos dentro de nós ao ver essa fotografia. E, portanto, outra coisa que eu gostava que vocês dissessem ao vosso público era como é que o facto de serem todos artistas, ligados ao visual, e de serem todos artistas ligados ao movimento, desta estranha coincidência, porque são tão poucos e eram todos artistas, não é? Todos os que estão aqui, como é que isso também vos influenciou a vocês próprios uns aos outros, nesta cumplicidade de que falaram, e como é que isto se, digamos assim, se vai exteriorizar nas palavras. Porque, por exemplo, é muito, se falarmos, por exemplo, ali em relação à Solange, é muito ostensivo, este fenómeno é muito ostensivo, digamos, ao nível individual e não ao nível coletivo, porque há uma carnalidade imensa em tudo aquilo que se escreve. A palavra é verbo, mas é sobretudo corpo, é o corpo do verbo que está aqui. E não, então sempre um corpo quase material na palavra, não é? Que se desloca, que vai deslocando, é como um corpo que se desloca. Portanto, isso é muito ostensivo, é menos ostensivo noutros autores que vão mostrando outras coisas, não é?
Portanto, como estava a falar disto, gostaria que vocês pudessem contar às pessoas, não é, como é que de facto serem artistas, que é uma coisa tão importante, não é? Que faz tanta diferença para as outras pessoas, aquilo que vocês fazem na vossa vida, não é? Vai afetar. Nós todos afetamos os outros de alguma forma, mas vocês afetam da melhor forma, não é? Mostrando o que há de melhor em todos nós, que é se calhar a nossa parte de generosidade, e essa generosidade é uma generosidade artística, de alguma forma, é arte. E agora vamos começar pelo Rodolfo, por exemplo, a não ser sempre a Adriana. Eu acho que há um ponto de partida também muito... Desculpe só interromper, porque há uma outra parte da questão que me falta. Porque eu lembrei-me que o facto de na oficina de escrita, as propostas não eram tanto trabalhar sobre textos, como propostas visuais também. Porque era o Bergman, não era? Era o Tarkovsky, não era? A Marina Abramovich, etc. Portanto, aqui também vocês estão ligados ao visual e houve propostas visuais. E era isso que eu não tinha. Sim. Não faz mal. Igualmente podiam ser músicas também, ou entrevistas, muitas vezes. Eu lembro-me que nós falávamos muito de que achávamos que era lixo e depois vimos uma entrevista aqui na Bolsa, acho eu, de ela explicar penso que uma das duas explicar que guardemos tudo o que nós colocamos no lixo e desse lixo vamos fazer luz, portanto, vou passar normalmente essa expressão. E eu acho que eu empatizei muito também com essa questão que a Adriana trazia muitas vezes, que achava que não era, ou que não era suficiente, e depois percebemos que podíamos trabalhar a partir daquilo e lapidar esse diamante. Eu acho que isso é porque também, como eu estava a dizer, acho que a questão de nós trabalharmos com as emoções e o lugar do corpo como performers, como atores, e também com a imagem que muitas vezes também está super transversal naquilo que nós fazemos, seja em performance, teatro ou também em fotografia. Eu acho que trouxemos essa facilidade, eu acho que esse é o impulso principal de nós termos essa facilidade, que se calhar, não sei, posso estar completamente errado, mas que se calhar um canalizador ou um engenheiro não vai ter um trabalho diário de trabalhar com as emoções e nós temos, não é? Por ossos do ofício mesmo. E acho que aqui é isso de materializarmos em palavras aquilo que normalmente transpomos com o corpo ou transpomos com a voz em palco, e acho que isso também foi um ponto muito de empatia e de uníssono entre nós, que era esta questão de o instrumento pode ser outro, mas no fundo nós vamos aqui começar das mesmas ferramentas, e acho que também por isso criámos esta intimidade que falámos há pouco, que é performarmos de uma outra forma, com uma outra ferramenta, criando um outro objeto. Aliás, o que o Frederico chega a dizer não é que com a palavra está a fotografar, sendo fotógrafo, com a palavra, se calhar a poesia é outro modo de fotografar, não é? Sim. Portanto, ele sente de alguma forma que ainda está com a câmera na mão, mas, ou digamos assim, a câmera passou para dentro de si, de alguma forma, não é? Sim. Em relação, já que o Rodolfo estava a falar, já agora podíamos avançar um pouco mais. Eu há bocado disse a palavra demasiado. O Rodolfo escreve, aliás, tem mesmo essa ideia de manifesto, vamos fazer um manifesto, não é? E tem um poema em que diz eu sou demasiado. Não, o poema não é o título, dizem o título é Mosca Morta, não é? E portanto aqui aquilo que se opõe à mosca morta é o ser demasiado, de alguma forma, não é? Portanto há aqui toda uma dialética entre, quase um oxímoro entre o que é a mosca morta, não é? E como se passa, de alguma forma, ao demasiado. Há, por um lado, a oposição, mas, por outro lado, também o movimento que leva um ao outro. E depois, no fim, acaba com esse borbulhante demasiado. Vamos fazer um manifesto em que vamos agora começar a celebrar demasiado, etc. Mas o demasiado incomoda, não é, Rodolfo? Esse, no fundo, esse da Mosca Morta é também um poema sobre o facto de demasiado incomodar. Eu ainda acerca disso só queria dizer que isto lembra muito o Eduardo Lourenço, da psicanálise do destino português, o Labirinto da Saudade, quando ele diz que os portugueses que eram bisonhos, que havia uma melancolia, uma certa tristeza. Bem, na verdade, o facto é que também se viveu durante muito tempo numa ditadura, vocês felizmente não são desse tempo, mas se repararem nos tempos de crise que nós já atravessámos, durante já a democracia, houve tempos melhores em relação ao ser tão contido do português, não é? É um pouco contido, e é isso também que nós somos bisonhos também porque somos contidos, porque temos muitas emoções
não deixamos extravasar, digamos assim, a nossa costela mediterrânica realmente não é completa, há uma parte atlântica, não é? E o Rodolfo aqui é exatamente aquilo que o Eduardo merece aqui como sujeito poético, não é? Ou pelo menos como defesa de um certo modo de vida. Ousa-se ser demasiado, ousa-se não ser uma mosca morta, não é? Vamos ousar ser, de facto, aquilo que nós somos. E se formos demasiado e se incomodarmos, tanto melhor, porque estamos a fazer mexer, não é? Estamos a fazer vida, de alguma forma. É isso que este poema diz claramente. É um poema narrativo, longo, relativamente, e é um poema que fala connosco, que fala com todos nós, não é? Sim, que se dirige a todos, não é? Que se dirige a uma multidão, porque está a fazer um manifesto, não é? Então, o que é que é? Sim, espero que sim. Sim, Espero que sim. chegue. Bem, a mim chegou, pelo menos. Quando tiver os outros leitores todos, também chegarão. Sim, mas informem-se. Sim, eu acho que tem muito a ver também com este gancho que estávamos a vir atrás, que é o facto de trabalharmos com emoções também. E eu digo exatamente no poema, dizem emoções demasiado e tem razão. Eu não queria que fosse um protesto de alguma forma, queria que fosse super pacífico, ou seja, queria explicar sim, realmente há pessoas que são demasiado e realmente eu sinto demasiado e isso é muito a minha forma de viver e de criar arte e se calhar ainda bem, porque para umas coisas pode não ser bom, mas para outras as minhas vísceras estão lá, estão nessas páginas, estão nas coisas que faço como performer e estão na minha vida, no meu dia-a-dia. E então eu acho que foi um texto que é longo, mas que foi provavelmente os mais rápidos a escrever, porque eu sinto que foi assim eu vomitei isso e depois já estava. Foi uma coisa que precisava mesmo de sair. Foi quase uma expurgação, sim, exatamente. E tem muito a ver com isso, com essa questão de se calhar é igualmente legítimo qualquer forma, qualquer modo de vida ou qualquer maneira ou expressão que qualquer pessoa decida ter na sua vida, seja mais relacionada à lógica, seja mais relacionado à emoção, se calhar vamos permitir ser o máximo possível, porque acho que isso depois também leva a muitas questões de expansão identitária e própria autodescoberta e também acho que é um bocadinho por aí que eu quis. Sim, claro, mas a beleza disso é que aqui esta exuberância é um modo de libertação da pessoa que é. Ou seja, a pessoa, se é demasiado, deixa-na ser demasiado. Portanto, esta exuberância vem como libertação porque corresponde ao modo de ser. Sim, e vem exuberância numa escala que para todos vai ser diferente, porque se calhar algo que vai ser visto como exuberante, para uma pessoa que será demasiado, é só ir café ao domingo à tarde. Então, é também essa balança de o que é exuberante. Então, afinal, porque é que isto é demasiado? Não é? Acho que também foi um bocadinho dessa estrutura social. Aliás, esse demasiado já está balanceado e é o que torna o poema tão completo, porque o Rodolfo, nesse poema, ao mesmo tempo que fala demasiado, digo, mas entretanto vou fumando um cigarro e vou fazendo isto e aquilo, e a vida cotidiana vai se entranhando nesse demasiado e vai-se mostrando qual é o demasiado cotidiano, que no fundo não é muito diferente do que as outras pessoas fazem, só que é feito por alguém que sente que as pessoas veem como sendo demasiado. Sim. É só essa diferença. E, portanto, é isso que torna o poema ainda mais interessante, é o facto de não ser esse manifesto, não ser um manifesto como uma espécie de panfleto, ser na verdade um poema. Porque há toda a vida que vai perpassando esse ser demasiado e a mosca morta que se opõe de alguma forma ao demasiado. Uma outra coisa muito interessante, que já há muito tempo que não li, o Mário Sá Carneiro é, digamos assim, um grande ícone do poeta sinesteta, das sinestesias, e achei muito engraçado no poema Deus, não é, do Rodolfo. Eu cheguei à conclusão que para ele que caminhar era realmente diferente de andar, no certo sentido, porque ele estava a referir o caminho de uma forma diferente. Porque nesse poema termina, no caso no fim, diz, no fim, caminho no esverdeado, tropeço no roxo, vivo azul. E reparem que há aqui uma coisa muito interessante, que é caminho nu, tropeço nu, vivo azul. E portanto aqui há uma questão que pode ser rítmica, ou pode ser que o viver não precise de uma preposição. Será mais isso? O viver não precisa de uma preposição, acho que não. É isto nunca falámos, hoje estamos a falar a primeira vez, esta questão de precisar ou não de uma preposição. De qualquer maneira, devo dizer que o ritmo também melhora substancialmente e nós não podemos muito pensar só, não é? Sim. Porque eu acho que, de alguma forma, a poesia também é ritmo e o sentido vem beber-se nele, não é? Há aqui sempre também uma balança, como falou há bocado, não é?
Porque, por exemplo, eu mesmo quando escrevo muita prosa, não é? Penso no ritmo dela, ou seja, sinto o ritmo dela e sou exigente com o ritmo e as pessoas pensam que isso é só para a poesia, mas no fundo nós somos sempre ritmo, não é? Quem está nas artes performativas sabe que o ritmo, ou seja, no fundo o que eu penso sempre é a minha melodia corporal, onde é que ela está. E qualquer coisa que se escreva tem que se acertar com a vossa melodia corporal, não? Sim, eu acho que há pessoas que dizem que a música é ruído organizado. Cada um organiza o seu ruído de maneira diferente. Eu acho que quase todo tipo de arte pode ser ruído organizado. Eu acho que isto é a forma como nós organizamos o nosso ruído. E depois, tanto a questão sonora como também a visual da própria escrita, e nós, os quatro, somos muito pequenos, eu acho. E então nós analisámos toda essa componente visual e sonora, porque muitas vezes o Frederico lia um poema meu, ou a Solange, ou a Adriana, e nós líamos do outro, para também termos essa ideia do que é ouvir pela voz do outro. Essa percepção vai ser diferente do que quando estamos no nosso caso, a produzir 15 poemas. A nossa voz interior já está rouca de tanto estar ali a reler, não é? E quando vemos da outra pessoa, compreendemos que a sonoridade pode ser outra e como é que reconstruímos também a partir daí. E sim, eu acho que esse poema foi assim um dos mais visuais, eu diria, que eu publiquei aqui. Sim. Isso é muito visual porque no fundo a sinestesia é o transporte, um registro sensorial para o outro, não é? E portanto aqui é mesmo visual quando fala nessa questão das cores, no fundo já estamos no registro visual, não é? Sim. E é muito interessante que ele se chame Deus. Não deixa de ser muito interessante que ele se chame Deus. E Rosalice, eu queria voltar um bocadinho à questão que iniciou a resposta do Rodolfo. Sim. Do facto de sermos todos de artes performativas e respondendo pela minha parte, houve aqui um escape de soltar, no fundo, o grito interior que estou habituada no palco e que agora há muitos anos que não tenho, desde que vivo em Londres, a trabalhar na embaixada com um trabalho ligado à cultura, mas obviamente de bastidores. Há uma necessidade maior de soltar as palavras que estão caladas interiormente e que normalmente estão no palco em personagens, não é? Mas há, no meu caso, não faço tanto o paralelismo com as artes de espetáculo, mas faço quase uma substituição de haver uma manifestação artística que é possível fazer sozinha e em qualquer lado e em casa, não é? De poder gritar, não é? Ou não sei, ou libertar, a palavra libertação, o que a performance geralmente faz, o papel que ela tem, não é? Que o teatro tem, não é? E a escrita não é a mesma coisa, obviamente, mas dá um espaço interior que está dentro e quer sair, não é? Quer sair, ainda mais estando numa posição em que tenho que estar calada tantas vezes, ou seja, é uma posição mais formal, em que eu tenho um papel mais mediador da cultura, das várias manifestações, das artes plásticas, dança, teatro, etc., mas onde eu tenho muitas opiniões e onde sinto muitas coisas também e onde até as coisas que eu já vivi no passado me saltam de uma forma muito mais intensa, porque se calhar estou num universo mais dos outros e por isso preciso de voltar mais a mim, de me sentir mais pessoa, não é? E não instrumento mediador, porque no fundo estes trabalhos acabam por fazer isso, nós, não é? Sem querer, de nos pôr em posições muito longe do nosso centro, não é? Em que estamos mais a dar palco aos outros e sendo uma natureza de palco, existe esta necessidade de partilha com o mundo, digamos assim, embora não fosse a pretensão porque a Maria que o trouxe, não é? Mas pelo menos para mim eu já fico contente de escrever e ler e partilhar às vezes com amigos ou com a minha mãe, que também me enviou assim as coisas e é uma forma de partilhar como eu me sinto, digamos assim, pronto. E nesse aspecto não tem necessariamente a ver com as artes performativas, mas é um escape como as artes performativas o são. Pronto, eu acho que isso é
de alguma forma, na Adriana, isto apareceu como uma espécie de terapia, não é? Pois é, no fundo, estávamos todos dormidos. E a Maria. Sim, todos nós somos curados por alguma coisa, Sim, ela, mas não é? Não interessa não onde é que fui vai uma e como é que vai, psicóloga. não é? Então, mas o escrever é muito melhor que ir a uma psicóloga. Isto é o mesmo efeito, ou melhor, não é? Não é? Porque às vezes uma psicóloga muitas vezes resulta, não é? Eu acredito nisso, eu acredito na psicologia. Mas quer dizer, se você tem dentro de si, não é? Se você tem dentro de si, se tem esse poder transformador em si, não precisa que alguém vá transformar. E há aqui um outro ponto interessante que foi o lixo. Falou-se aqui do lixo e a Maria, muitas vezes ela pediu, quis partilhar, quando no final nós tivemos que mostrar mais poemas em quantidade e não tanto os exercícios, eu disse assim, Maria, tenho aqui este, mas isto é lixo. E a Maria disse, deixa cá ver o teu lixinho, então. Deixa cá ver o teu lixinho, porque aquilo, e foi esta entrevista da Pina Bausch à Marina Abramovic, acho eu, em que a Pina Bausch dizia, e isto também foi um ponto de inspiração e de aprendizagem, aquilo que nós achamos que é lixo, às vezes é o que vai dar alguma coisa, e não aquilo que consideramos a coisa. E isso aconteceu-me até numa oficina anterior, que eu organizei na Embaixada, com José Luís Peixoto, e em que eu participei, como estava a dizer à Rosa Alice, porque organizo coisas para eu também poder usufruir, confesso, é verdade, porque faço sempre também, em vez de fazer só a apresentação, tento participar, e com o José Luís Peixoto houve um exercício que ele nos fez para escrevermos 100 adjetivos, isto eu acho interessante, pronto, para escrevermos um exercício sem adjetivos, e eu escrevi um texto, fiquei na Embaixada até muito tarde a escrever o texto, muito aplicada e compenetrada naquilo, e depois mandei à minha mãe e já a caminho de casa a minha mãe leu logo e ligou-me a dizer, está cheia de adjetivos, as árvores ruivas é um adjetivo, logo a dizer que aquilo estava tudo mal. Eu já tinha enviado ao Peixoto o texto e por isso escrevi o subpoema da falha, as árvores ruivas, que é o meu preferido, acho que é o único poema que eu até gosto, na verdade. E esse subpoema da falha, as árvores ruivas, que eu mandei ao Peixoto, um segundo e-mail a dizer subpoema da falha, árvores ruivas, porque era no fundo caracterizar, eu não consegui dizer numa palavra o que eram as árvores ruivas para mim, mas disse num poema que para mim não foi poema, foi aquilo. Ele não ligou nada absolutamente ao texto que eu escrevi com muita dedicação. E ele até disse, este texto está aqui, e perguntou-me, este outro que tu enviaste, o subpoema da falha, plagiaste alguma poeta? E eu achei aquilo um grande elogio. Porque eu disse, isto até deve ser uma coisa boa. Eu achei, isto deve ser uma coisa interessante. Ele disse assim, isto é porque isto são duas pessoas diferentes. A pessoa que escreveu este não é a pessoa que escreveu o outro. Isto são duas personalidades diferentes. Eu disse, não, isto é... Bem, não interessa, ok. Mas aquilo já me deu para acreditar, se calhar, que aquele estilo era mais eficaz ou mais assertivo do que o outro. E, portanto, continuei depois com o workshop da Maria, nem sequer fui pelo outro caminho. Fui sempre por este. E isto já tinha vindo da oficina até anterior, não é? Por este mais do lixinho. Sim, porque há muitas formas de aprendizagem. No fundo, às vezes são aprendizagem que nós vamos fazendo simplesmente por nós, pelas leituras, pelas experiências, não é? Não quer dizer que esse outro caminho não venha a dar nada, repare, não desista logo dele. Simplesmente por isso é que naquele momento ele não estivesse ainda esse caminho, no caminho certo. Exato. Mas que possa ter todo o potencial ainda para deixar de ser lixo e para passar, ou seja, pode ser um lixo reciclável. Até porque estou a dizer que sim, que não é nada. Que pode ser perfeitamente o poema mais belo, pode ser um lixo reciclado. Portanto, eu não punha logo de parte, ou seja, talvez explorasse melhor aquilo que neste momento sabe fazer melhor e quando já estivesse segura, poder voltar a eles assim, vamos lá ver se isto tem alguma coisa ainda para dar ou não tem nada mais para dar a ninguém, não é? Isto é para todos. Esse texto muito extenso era sobre a minha avózinha, que encontrou a felicidade eterna em 2018, portanto foi 2 anos antes deste workshop, foi em 2020, e eu fiz numa espécie de carta de amor, que depois em poema, depois de eu ter absorvido esta coisa de ok, às vezes não é preciso muito para se dizer, ficou só 2 linhas. Eu tinha escrito um testamento, mas no fundo é isto, a vozinha, se eu pudesse levava-te ao colo, carroceiros de luz só para ti. E foram 2 linhas e é isto. E estas 2 linhas têm em si toda a carga que eu
que eu senti quando escrevi o testamento e que ficou para mim na gaveta, o testamento. Mas uma das coisas, penso eu, que é mais, que acontece mais nas pessoas que estão a começar a escrever poesia ou que ainda não se sentem completamente apuradas em termos de poesia, é o ter que eliminar. Acontece menos as pessoas escreverem menos linhas e depois terem que aumentar, do que na poesia o que acontece mais é nós sabermos eliminar. Penso porque acho que quando a pessoa escreve de jato, é normal que escreva mais, não é? Mas saber exatamente onde é que são os cortes, onde é que são as suturas, que aliás um termo que é também usado, não é, na sutura, onde é que são essas suturas, esses cortes, são talvez a melhor maneira de chegar a um apuramento maior. E no seu caso, isso é tão nítido que, já falámos também que o Helder Macedo também falou nisso, não é? Porque eu, a primeira coisa que disse também realmente à Adriana é que havia muitas elipses, não é? No fundo, eu acho que os 4 estão mesmo numa, digamos assim, numa nova poesia, numa poesia que nos excita no sentido em que nos traz novidade, porque se arrumam as ideias. Desarrumam as ideias desarrumando a escrita, não é? Porque as ideias notam-se naquilo que está escrito. Desarrumam as ideias, desarrumam a gramática e isso quer dizer que isto ainda não está feito, não é? Porque quando nós desarrumamos, no fundo propomos uma outra não ordem, que vai ser a nova ordem, se calhar, não é? Como dizia o Humberto Eco, nem toda a ordem, nem nenhuma ordem, alguma ordem é preciso. E essa ordem é construída pela Adriana de forma elíptica. Se calhar, nesse sentido, teremos que ir mais vezes ao seu poema, porque temos que perceber onde é que há muito mais entrelinhas do que linhas nos poemas da Adriana, não é? E, portanto, quando há tanta coisa, é que imagina como um teorema que nós só temos praticamente, não é? Para ser demonstrado, e só temos praticamente os primeiros passos e depois encontramos os últimos, alguns pelos meios. E depois nós temos que inventar todos os passos necessários para a construção toda do teorema e chegar à demonstração que o deram demonstrando, não é? Não é aqui o caso, não é? Este teorema, felizmente, não precisa de demonstração nenhuma, está apenas de demonstração de se mostrar, mas lá está, os poemas da Adriana são feitos muito mais por aquilo que não se mostra, mas há uma coisa que é muito interessante, é que, nesse sentido, a Adriana é o lugar do entreaberto do Roland Barthes, que diz, se estiver fechado, ou seja, se não tiver nenhuma linha, não é possível ler nada seu. Se a poesia nunca dá tudo, a poesia sugere sempre, não é? Portanto, se nós dissermos tudo, também deixa de ser poesia, obviamente, não é? A poesia nem sequer é uma boa prosa, não é? Portanto, há sempre esse lugar de sugestão. E o Roland Barthes considera que o lugar sedutor por excelência, o lugar convidativo, é o lugar do entreaberto. Eu penso que na Adriana é muito claro esse lugar do entreaberto, sendo que é um entreaberto que não abre menos do que mais, não é? Neste entreaberto sempre temos alguns parâmetros, não é? E eu, realmente, o que eu ia falar é nas aves ruivas, porque essa questão da falha porque há adjetivos, não é? Pelo menos o ruivo. Sabe o que é que eu resolvi? Resolvi considerar que o ruivo era um substantivo. Ok? Isto é, resolvi considerar que a ruiva é apenas uma palavra. E não duas, podia ter um traço de união. Por que não? E se não era possível haver um adjetivo, que não haja. Não é? Nós dizemos também o ruivo. E quando dizemos o ruivo, dizemos o adjetivo. Se pusermos um traço de união, está lá. Portanto, esta árvore ruiva para mim cumpre todos os requisitos para ser um poema. Então não tem adjetivos nesse sentido. Apenas nesse sentido. Sim. Frederico, quero falar um pouco da sua experiência artística, como ela está nos seus poemas, como é que ela se transfigura em palavra, e também como é que o facto de serem todos artistas conduz a este livro. Eu acho que a Rosa Alice há bocado disse uma coisa sem querer, que me descreveu exatamente aquilo que eu faço. Ou como é que eu fiz, ou como é que eu consegui fazê-lo até agora sem eu próprio conseguir perceber bem. Mas eu considero que o poema para mim, no fundo, é a minha câmara na escrita. Ou seja, é como se tivesse uma câmara em forma de caneta ou lápis e papel apontada para mim. E o que sai é o que está para os outros. Eu nunca tinha visto isso dessa forma até há 5 minutos. E é verdade, é como se estivesse com uma câmera na mão, mas apontada para mim, enquanto escrevo. E um bocadinho perceber que há uma certa condição para isso acontecer. Ou seja, não é
consigo reportar-me quando ando numa cidade ou num campo ou num sítio qualquer com uma câmera na mão, nem tudo me interessa. Nem tudo me faz tirar a câmera do bolso e apontar e fazer uma fotografia. Se calhar já pela experiência, por tanta coisa que já vi e que já fiz. E com os poemas é um bocadinho a mesma coisa, ou seja, nem sempre há essa vontade, nem sempre há essa disponibilidade, ou nem sempre o olho ou a mão está feita naquele momento para poder sair qualquer coisa. É preciso um determinado estado, uma determinada condição para que isso aconteça. Voltando aqui um bocadinho aqui à partilha artística dos quatro, volta ao espaço de intimidade, ou seja, criou-se aqui um espaço, não vou dizer que se calhar se tivesse lá um engenheiro ou um arquiteto ou fosse diferente, mas o facto de todos partilharmos do universo imagético e da imagem e da expressão, criou-se de facto um lugar muito íntimo que nos permitiu a todos, foi a tempestade perfeita, eu acho. Acabou por ser a tempestade perfeita porque todos puxámos uns pelos outros e era aquilo que o Rodolfo dizia há bocado, que era, às tantas, eu lia poemas do Rodolfo e havia coisas que a ele não lhe faziam sentido, mas lidas por mim faziam sentido e corrigíamos-nos e fomos censores de nós próprios. Eu lembro-me de um poema que li que a Adriana no filho disse: eu não gosto de nada disso. Isso é péssimo. Ela disse literalmente: isso é péssimo. E o poema morreu, acabou, não existiu, foi direto para o lixo. Passámos para outra coisa. Eu lembro perfeitamente. Depois houve um outro poema da Adriana que foi altamente escortinhado por todos. Retiraram uma coisa gigante e passou a 3 linhas. Foi o Bergamo. Foi o Bergamo, exatamente. Eu não deixei de tocar, eu não queria mexer, por exemplo, mesmo nas árvores e assim, mas esse foi totalmente escortinhado, foi assim. Ficou depois, e ontem a Rosalice perguntou-me, eu disse, isso estava tudo explicado, mais ou menos, nas outras que me tiraram. Mas isto revela um lugar de confiança tal, de entrega tal uns aos outros, de total abertura, de está aqui, vê, esquartinha, cose, descose, sutura, não sutura, põe mais, acrescenta, tira. A coisa é fazer um poema. E o facto de sermos, e volto a dizer, se tivesse lá um engenheiro, um arquiteto, um canalizador, não interessa, mas eu acho que houve aqui alguma simpatia conjunta do facto de nós todos simpatia vimos... de maneira mais antiga. Está a falar de simpatia como no século XVIII, não é? Com esse fluxo que passa entre os seres. Exatamente. Foi um bocadinho por aí que eu acho que todos nós sentimos um grande conforto. Foi mas aquilo que disse a mim causa um grande desconforto. Não é o que disse o Frederico. Quando disse que sentia uma câmara a apontar assim. Quando sente uma câmara a apontar assim, é um certo conhecimento. Entende o que eu estou a dizer? Porque a câmara, no fundo, está a registrar de uma forma sem piedade, não é? E quando se escreve, é compatível com o seu ato de escrita? É inconsciente. Mas no fundo a câmara não está tão apontada assim. A câmara está lá, e é verdade, a câmara está lá, e portanto há aqui uma transfiguração entre a câmara e a construção da palavra, mas ela não pode estar tão apontada assim, dessa forma. Para só por causa do termo, não é que ela não esteja voltada para si. A ideia, quando disse apontar a mim, faz lembrar alguma coisa de que nós nos podemos culpar, está a ver? O apontar. Sim, não é no sentido de culpa de todo. Não é no sentido de apontar. Não, a câmara está voltada. Está voltada, está apontada. Pois. Para mim e para... É a linguagem técnica. É a linguagem técnica. Mas se calhar para mim e para aquilo que está a acontecer à minha volta na câmara. Aquilo que está extra-corpo, não é? Aquilo que está extra-mim, que está a acontecer ali, toda aquela energia que está a acontecer ali e que de facto a câmara transforma-se numa caneta e no papel e a palavra sai e forma-se em palavra, em forma de imagem escrita. Assim. Eu não sei se estão a verificar, mas todo este projeto é lindíssimo. Quer dizer, cada um há razões diferentes para chegarem à palavra e é maravilhoso estar a ouvi-los, de facto, como é que... Isto são projetos de vida, não é? De vida que vai, no fundo, depois desaguar na poesia, não é? De alguma forma.
E esta diversidade toda tão cúmplice e tão junta, e há uma coisa que eu não sabia de vós, é que vocês se liam uns aos outros, ou se liam pela voz dos outros, e isso é absolutamente maravilhoso o que vocês fizeram. Vocês são grandes pessoas, não são só grandes futuros grandes poetas, e já grandes. E a maior parte das vezes era lido por todos, portanto passava pela voz de todos. Ou seja, o mesmo poema da Adriana, por exemplo, era lido pelo Rodolfo, pela Solange e por mim. E depois naquele momento a gente decidia retirar uma palavra. Podes ler. E Agora voltávamos a ler tudo outra vez. Foi exaustivo, foi uma oficina. É uma picuinice boa. É boa, é muito boa, é construtiva. Isso é uma picuinice no sentido de que é sempre demasiado. Porque no fundo não é picuinice. Isso é aquilo que faz uma pessoa consciente de que quer partilhar alguma coisa com os outros. Sim. E portanto tem que tentar de facto aprimorar o suficiente para poder partilhar. Porque nós não vamos partilhar um lixo por reciclar, lá está, não é? Portanto, vamos dar o melhor possível, vamos limar todas as arestas possíveis, não é? E o Frederico, quando estava a falar, eu identifiquei também com algumas das temáticas do Frederico, porque o Frederico tem muito a ideia do lugar, não é? Nos seus poemas estamos muito perante o lugar. O cúmulo, digamos, desse lugar é o poema sobre a casa, não é? Porque a casa é o lugar dos lugares, é o lugar sagrado, é o lugar com alma. Se repararem, não há um martelo assombrado, mas há casas assombradas. Isto é no imaginário, não interessa se é ou não. Mas ninguém pensa um corrimão, não sei o quê, assombrado. Portanto, nós quando estamos a dizer que uma casa pode estar assombrada, estamos a doar a casa de alma, não é? E todos estes poemas do Frederico se vê essa ideia de lugar e não a ideia de espaço. Nunca a ideia de espaço que está presente nos seus poemas, mas é sempre a ideia de lugar. Por exemplo, aqui, nesta casa, os seus poemas têm alguma coisa de dorido também, não é? De dorido, porque todos os poemas são diferentes. Aliás, não há nenhum poema por exultação, não é? Mas isso faz parte do universo intimista da casa, porque numa casa há momentos que nós temos momentos de grande euforia, momentos simplesmente de estar connosco no nosso substrato de felicidade ou infelicidade natural, e momentos de tristeza, não é? Uma casa é tudo isso. Nós transformamos a identidade da casa em nós e doamos a casa da nossa identidade, como pomos coisas, por exemplo, lá, não é? E o que o Frederico fez muito nos seus poemas foi ir aos lugares, não é? E ir a si e doar os lugares com a sua identidade literária e, de alguma forma, como sujeito poético, porque aqui não posso estar a falar do sujeito, eu tenho que estar a falar de um sujeito poético, não é? De alguma forma, dar à casa, doá-la disso tudo que é seu enquanto sujeito poético e também retirar da casa para a sua identidade poética. E, no fundo, há esta extrema estreiteza, não é? Entre a casa que é o sujeito poético Frederico e a casa que é um lugar, e tudo se transforma num lugar da poesia, concorda? É muito difícil perceber, ou saber, ou definir, ou encontrar a fronteira, se quiser, onde é que a casa acaba e eu começo e vice-versa. É isso mesmo. Portanto, é extremamente difícil. E se eu tivesse que começar por algum lugar, eu dizia que a casa sou eu. E é sempre. Nós somos todos. A primeira casa que nós temos é a nossa casa. E onde eu vivo é num lugar, se calhar. Não é? Rosalice, eu não queria interromper, não queria ser a pessoa não grata que tenho sido ultimamente, porque inclusive ontem no restaurante fecharam uma porta porque eu fui com o bebê e disseram que eu não podia ir, porque já tinha lá e disse já tudo. Mas tenho aqui a casa do meu bebê, que são as minhas maminhas. Ali estou assim um bocadinho numa situação constrangedora, porque sinto que tenho que ir ter com a cria. Tenho a Joana, ou seja, tenho a Joaninha que vai para Lisboa agora e que me pediu para sair às 5h30, tenho que ler. E tenho a Solange, que tenho que falar da sua Ofélia ainda, não é? Portanto, e o editor que queira agradecer, e eu que quero agradecer muito, muito, muito à Rosalice Branco por ter feito esta apresentação e ao João Gesta por me ter sugerido, não, porque me sugeriu a Rosalice Branco, certeiro, e deu-me só uma sugestão. Eu andava à procura, disse a Rosalice Branco. E eu, muito bem, para hoje será. E, portanto, queria deixar este agradecimento a si, que tornou aqui os nossos poemas, pelo menos de mim falo, assim, uma coisa assim, mais especial e bonita pela leitura tão cuidada que fez com a falta de tempo que tinha.
Sim, realmente te falta de tempo. A falta de... Mas podia ordenar a vossas fez aqui análises que nós, se calhar, ainda não tínhamos chegado lá. Mas isto é o que dá contra... o que está a dizer é que tem horas, certo? Exato, isso. E, portanto, também só me falta, digamos assim... E desculpa, nós já estávamos exatamente no ponto onde eu queria que o Frederico chegasse, era a continuidade entre o Frederico como sujeito poético e a casa. E vamos então falar um pouco da Solange, que também foi uma grande surpresa, logo por uma das citações do Didier Barman, que é uma das minhas grandes paixões, e que cheguei a convidá-lo para o Porto, portanto fiz esse House de Ser Excluído, um grande coloque chamado de Ser Excluído, que eu disse, e o Didier Barman disse uma coisa fantástica, como aliás muitas coisas fantásticas, que é que o olhar só vale a pena quando as coisas também nos olham. Aqui há uma espécie de devolução do olhar, não é? Quando as coisas também nos olham como duas instâncias paralelas. Elas olham-nos em devolução daquilo. E é muito interessante que, ao mesmo tempo, a Solange não quer deixar as coisas desabitadas, vazias no escuro, quer de alguma forma ir ter com elas e fazer esse mesmo ato de devolução. E há uma frase do Leibniz que eu acho que lhe vai interessar muito, porque ele diz: há no abismo das coisas partes adormecidas que é preciso despertar. Eu acho que a poética da Solange, que já é muito sólida, é exatamente ir a essas coisas que estão invisíveis e tentar despertá-las, tentar trazê-las para a luz, tentar trazê-las até nós. E por exemplo, ela tem uma frase que diz: palavras entrelaçadas para darem a ver aqueles que estão no escuro. E acho que isto é muito claro, acho que é muito... por outro lado, também aqui nestes poemas que aparecem aqui, aparecem figuras do mito, aparecem figuras da religião, não é? Muito mito. E há uma coisa verdadeiramente espantosa em que, quando no poema Helena, não é? Em que a Solange tem a maturidade para dizer: a guerra não é tua, a culpa não é tua. Mas no fundo ela está a dizer: não há culpa, não tenhas culpa porque não há culpa, não é? Não há culpa de nada. A guerra não é tua, mas também a questão da culpa não se deve colocar, não é? Sim. Ou seja, não deves entranhar uma coisa que não existe, que é um mito, no fundo o maior mito. O seu poema não é Helena, é culpa, é certo? Sim, talvez, mas voltando aqui um bocadinho atrás nesta relação entre o abismo, ou o entrelaçar, ou ligar, eu acho que o que também me liga a minha relação com as artes, ou mesmo aquilo que se estabeleceu connosco, e a minha relação com as palavras, tem a ver se calhar com esta ideia de Eros, mas como Deus da ligação, não é? O que é novo. Ou seja, é uma forma carnal, tentar encontrar uma forma carnal de me ligar, a palavra como uma ponte, mas também como um abismo, porque nós estamos sempre a tentar ligar, não é? E a culpa também também, nunca tinha pensado nisso, mas em relação, por exemplo, a esse poema da Helena, porque a culpa também é fundadora de uma maneira também de viver da nossa cultura, não é? E a culpa desliga, não é? A culpa não é produtiva. Não é produtiva, mas eu prefiro e também e também o porquê desta citação do Didier Barman, não é? As coisas também nos olham, não é? As palavras também nos olham, tudo nos olha. E portanto esta ideia de quase Eros mesmo, de ligar, não é? Sempre esta tentativa de uma ponte. Não é por acaso que o Eros se opõe a Thanatos, porque Eros é vida. E a vida, por exemplo, segundo o Ramos Rosa, que é um dos grandes escritores, dos poetas da língua portuguesa, não é? Ele erotiza a natureza simplesmente porque a natureza é Eros. Ele só vai pôr, digamos assim, a descoberto aquilo que a natureza já é. Tudo na vida existe de uma forma viva, de uma forma sensual. E por isso é que eu, ao falar consigo, lhe disse que um dos filmes mais importantes para mim e que se liga à poesia da Solange Freitas é o Habla con ella, o filme. Porquê? Porque ele diz que tudo está eternamente vivo. Falem com tudo. Porque uma pedra está viva, uma flor, uma planta está viva. Nós falamos com as plantas.
Porquê que não falamos com as pedras? Não é? Porque as pedras estão tão vivas. Não é? No universo, tudo está eternamente vivo. Mas cabe a nós fazê-las viver. Cabe a nós, mesmo a um ser humano, cabe a nós também torná-lo vivo de alguma forma, com essa devolução, com o trazer-lhe visibilidade, em vez de muitas vezes lhe retirar visibilidade. Não é? E portanto, essa de alguma forma aparece muito essa ideia do que, porquê e como é que a Solange faz poeticamente? Falo através de tornar as palavras carnais. Porque a palavra nunca aparece como um verbo oco e sem corpo, como um anjo, digamos assim. Ela é toda tecida de carnalidade, do princípio ao fim. E, portanto, há momentos em que nós não sabemos se estamos no reino da palavra ou da carne, porque não interessa, porque há uma fusão entre palavra e carne e porque a palavra se toma de carne. Portanto, dessa maneira, as próprias palavras têm que estar vivas, não é? São eros, tudo é eros na vida. Não sei se quer falar só mais alguma coisa sobre o curso artístico ou... Sim, não, eu acho que... Não, eu acho que uma coisa uma coisa não está desligada da outra. A Siona relações diferentes com a palavra e com a imagem, não é? E com a imagem, não é? Porque a palavra também é imagem, não é? E a imagem e também a imagem que as palavras criam, não é? E eu acho que uma coisa está em mim, está em sítios, não consigo dizer onde é que uma coisa acaba e a outra começa. E também aqui entra outra coisa que pode estar ligada também com a minha relação com o teatro, que é também o jogo, não é? O jogo com as palavras, este prazer também das palavras por si, não é? De brincar com as palavras. E isso também, depois também acho que de alguma forma também, para mim, também me ligou a vocês, não é? Porque não é, já é extracorpo, vem de mim ou vem deles, mas já é este desrespeito também pela palavra, não é? O prazer também do jogo, das palavras, do som, da música. E isto é uma coisa que depois não há... Estabelece também isto que vocês estavam a dizer da intimidade. Porque está para lá do ego, não é? Acho que já funciona noutra... Entidade. Bem, eu espero que sim, espero que haja... Não é no sentido agora de psicanalista. Na verdade, eu acho que não no sentido da música, não é? Porque a música abre, tal como as imagens, não é? Uma geografia que é uma geografia também emocional, não é? É uma paisagem. É uma paisagem emocional, não é? Nesse sentido é que eu estava a querer falar do não racional. Mas reparem, por exemplo, já o Paul Valéry diz que a poesia é uma grande hesitação entre o som e o sentido. Para mim não é exatamente hesitação, nem sequer, eu iria mais para a oscilação, mas nem sequer, porque penso que realmente a poesia é música, não há dúvida, e o sentido de repente ao ouvir a música é como um diapasão, que no fundo há aqui uma relação de diapasão entre o sentido e o ritmo, por isso é que eu falei na melodia corporal, não? O que interessa realmente no poema é a melodia corporal. E quando falou no jogo, eu só lhe queria dizer, sim, claro que nós temos que jogar com as palavras. O que interessa é que o jogo não seja fútil. O jogo tem que existir, mas o que interessa é que ele não seja fútil. E agora, só para terminar a minha parte, eu gostaria de ler um verso seu em que se mostra exatamente, inclusivamente, que essa culpa também não pode ser algo que vem do passado. E que nós não podemos ficar agarrados ao passado por culpa ou não culpa, que é, não há pretérito que impeça a palavra nascente de chegar ao mar. E aqui eu acho que está uma maneira de viver, aqui está todo um processo de vida. No fundo isto é dizer, olha, vivam assim, não vivam num pretérito e não deixam que o pretérito vos impeça de serem vocês próprios e de renascerem a cada momento. E é isso no fundo que este livro fez, foi fazer nascer
4 poetas, o renascer de uma forma mais visível para todos, não é? E, portanto, eu dou-vos os parabéns. Dou os parabéns à Maria Quintães, obviamente, e dou-vos os parabéns porque, por melhor que fosse o mestre, se não houvesse lixo com que trabalhar, este livro não estava aqui hoje. Eu dou também os parabéns à Labirinto por ter deixado entrar sem bater estes poetas, porque não seriam todas as editoras a fazê-lo, mas há uma editora que consegue, e outras talvez, mas pelo menos esta consegue perceber bem onde está a qualidade destes poetas. E acho que vamos ganhar todos muito mais em ter este livro, não é? As pessoas que gostam de ler, os leitores, ou os futuros leitores, porque não podemos ficar agarrados ao pretexto de não ler, portanto o futuro está na leitura. E vamos todos entrar sem bater, não é, Isaac? É isso. Só um pequeno à parte, queríamos agradecer E nós também. E a agradecer. oportunidade de nos darem a possibilidade de justificarmos a nossa voz com os vossos poemas. Queríamos também dizer que a seleção dos poemas foi, digamos, um trabalho de cumplicidade entre mim e a Joana a partir de 2 leituras particulares do livro. Portanto, vão reconhecer e já reconheceram nos 2 pretéritos presentes, autores lidos, algum certo do reconhecível bisturi usado pela Rosália Sobreiro para chegar às frases, às substâncias a que chegou. E pronto, e é isso. E agradecer também ao Labirinto dar-nos este livro e à Poetria por estar aqui e ser um espaço sempre salutar para receber a poesia. E estamos com os dois dos melhores dizers para mim atualmente na cidade do Porto. O Isaac, que já conheço há muitos, muitos anos, e a Joana, com quem estudei na ESMAI em 2005, portanto há mais de 15 anos atrás, e que tenho acompanhado, é verdade, diz, e por isso é um privilégio eles terem aceito estar aqui hoje por amizade, digamos assim, também, não é? Tenho que agradecer aos amigos. Muito obrigado. Portanto, apesar de parecer, nada disto foi partilhado, nenhuma destas leituras foi partilhada nem com a Rosália Sobreiro, nem com os autores. E agora, um poema de Rodolfo Freitas. Mosca Morta, que traz a epígrafe a abrir do Elias Canetti. Querido e bom amigo, os lobos sempre devoraram as ovelhas. Serão desta vez as ovelhas a devorarem os lobos? Dizem-me que sou demasiado. Têm razão. Admito. Gostar desses demasiados que tanto incomodam. Vestem-me, cobrem-me, protegem-me da vulgaridade do dia passar sem jeito. De ser apenas mais um corpo apático no asfalto. Um bonsai pequeno e aparado, mas doente e raquítico, a viver à sombra de grandes pinheiros e carvalhos. Pedir a alguém que já tanto morreu para se anular é dizer que a vivacidade incomoda. Somos filhos desta mãe. Estamos aqui mesmo para saltar, berrar e apertar com força e demasiado. Se todas estas vidas cá dentro, que não esperam por depois, apenas amansam depois de algumas vitaminas para dormir, o que resta pensar? A tua alma meia morta também incomoda, pois. Não posso ser menos. As minhas palavras a mais, as vontades de não ficar, elas são o que sou. Celebro. Isso incomoda. Curioso como normalizamos ser uma mosca morta. Demonizamos vespas pujantes. Não lamento repetir-me. Digo mais uma vez. Quero uma reação. Provocar-te. Falas sem saber. Não sabes de mim. Nem de todas as outras que vivem demasiado. Porque eu sou tanto e tu és tão pouco. Eu celebro a vida e tu lamenta-la. Quase que a cada palavra dita a morte se aproxima um pouco mais. És tão aborrecida, mosca morta.
Digo-te, és de menos. Também tenho incómodos silenciados. Incomodam-me as moscas mortas, as vidas sem vida, os braços por tatuar e as orelhas por furar, as telas por cobrir, a conversa por adensar. É quase como se sugasses em cada sítio que estás. Sugas. Prefiro que te vás. Quero ainda mais lantejoulas, véus em dias de festa, colheres a bater em copos e cheiro a café acabado de fazer. O sol nasce de novo e tu continuas a ser tão pouco, não tens vergonha. Envolve-me o demasiado a flutuar para lá das noites da adolescência insone, tempos em que eu não era eu. Tentava até abrandar o pensamento na tentativa de me desligar. Se ao menos pudesse esquecer que estou vivo só por um pouquinho. Ignora-me. Nem tudo mudou. Continuo meio deslocado. Ainda há noites sem fim, onde esse grande caralho chamado nada me anula. Eu já não me anulo. Acho que é por isso que te começas a coçar. Acumulo. Rodeio as memórias. Estico o dia. E tu ignoras a sensação orgástica do cansaço de escalar uma rocha afiada, de lutar contra as ondas da Nazaré ou deixar-se ir, pedalar demais até deixar de sentir os pés, a sensação de cair na areia depois do último mergulho, a gargalhada em conjunto com a irmã depois do olhar do pai dizendo: Vamos molhados para o carro, estraga os bancos de pele. Eu tento recuperar o tempo perdido, aquele desperdiçado a ser essa mosca. Ignorei um corpo que agora é um templo. Ainda assim, há sempre espaço para comer mais um biscoito, para fumar mais um cigarro. Talvez seja esquecido. Anulas-te, mas não me arrastas. Estou ocupado a ser demasiado. Declara-se o Dia Mundial do Demasiado. Nesse dia, todos poderão expurgar. Adornaremos, beberemos, comeremos, fumaremos, viveremos e, no fim, pode ser que aprendamos a viver sem lamentar. Ou, pelo menos, em paz declarada entre moscas mortas e vespas pujantes. Dizem-me que sou demasiado. E agora, 3 poemas a entrar sem bater de Solange Freitas. Movimenta-se sobre o magma. Movimenta-se impulsionado por forças vindas do interior da terra. Movimenta-se a pele, a ferida aberta. Lembro-me de 2 buracos longitudinais na perna direita. Lembro-me do cheiro a enxofre. Lembro-me das minhas mãos pequenas. Lembro-me que era a sua auxiliar de enfermagem. Observava com detalhe todo o processo. Dióxido de iodo, sulfamidas, compressas e fita adesiva castanha. Com a curiosidade própria de uma criança de 4 anos, queria ver o que lá estava. Queria ver o que há depois do corte. A pele. Parecia não ter fim. E nem sinal da tíbia. Apenas 2 olhos. Lembro-me de pensar que outras feridas estariam escondidas. Há feridas que nunca gangrenam, mas também nunca fecham. Ofélia. Leite amargo, salgado, doce e azedo. Cara Ofélia, tenho o palato apurado, diz a leiteira. Flores de campo e t-shirt. Cara Ofélia, não seja simplória, diz a florista. Se não chover, deite fora as flores e vá passear o cão. Cara Ofélia, não seja medrosa,
diz a meteorologista. Não se esqueça de pôr protetor solar, porque o sol da Dinamarca também queima. Cara Ofélia, não seja crédula, diz a adressista. Não se esqueça que o útero é uma prisão. Cara Ofélia, sabe o que quis dizer? Diz a oculista. Penélope, com a epígrafe, flamejar a palavra para que ela se torne a ação de um corpo sem partes, em lugar da paixão de um organismo feito em pedaços, de Gilles Deleuze. Tenho um péssimo sentido de oportunidade. Ou estou atrasada ou adiantada. Desapareço nesse intervalo de tempo, quase não existo. Não que faça muita questão. Mas às vezes dava jeito de saber viver e sair do animismo. Sou uma máquina de café. É só pôr a cápsula e voilà! Um cubo de açúcar que encerra a jornada ancestral, adoça e voilà! Um espelho que ninguém quer saber de que areia é feito, reflete e voilà! Um cyborg, um corpo sem órgãos. Contudo, jamais serei uma Penélope. Porque se fosse, pegava fogo ao tiar. E não estaria à espera da chegada de Ulisses a Ítaca. Teria mais que fazer. Apenas me daria ao trabalho de atiçar o cão e o meu fiel amigo trataria do resto. Adriana Faria, Frederico Vanzeler, Rodolfo Freitas e Solange Freitas. Tentando Rosalice Branco. E agora, Rosalice Branco, Rosalice Branco, Rosalice Branco, 3 vezes.